Olá, Marcelo. Ô, Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite, estou bem, e você? Tudo bem, espero que seu Dia das Mães, da sua família, tenha sido em paz. Foi tranquilo, muito bom. E o seu? Graças a Deus também tudo em paz. Que bom. Esperar a nossa amiga Marli, né? Eu achei que fosse ter dificuldade, que acabou a energia elétrica aqui há uns 10 para 6. Ah, é? Mas acabou voltando e aí deu tempo. Deu um pique. É o segundo de hoje, um era umas 6h30, 7 horas da manhã e agora. Uau, estranho. Aqui não aconteceu isso, não. Muito estranho. Mas deu certo. Chegamos a tempo. Oba. É... Vamos ver. Ela já viu o link e deve estar entrando aí. Sim, sim. Só para te avisar, eu não sei se você é porque você quer mesmo, mas eu não te vejo, tá? Peraí, que às vezes ela entra já, e agora você me vê. Ah, agora eu tô vendo um palmeirense na minha frente. Estamos aqui. Certo. Ela entrava direto antes. Agora não sei por que que ela entra sem visualizar. E eu acabo esquecendo de olhar. Aham. É, como você costuma se apresentar, eu falo, vou perguntar, né, às vezes, como já aconteceu de novo, né? Antes. De novo não, antes. Uhum. Hoje nós almoçamos com a minha sogra, né? Minha mãe já é falecida. A gente foi almoçar com a minha sogra lá em Vargem Grande. Conheço, né? Lá no Varanda, conhece? Conheço. Ah, bom, lógico, conheço. É muito bom, foi bom. Muito bom, o lugar é bom. Muito bom. Será que ela tá com dificuldade? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela já viu o link já. Nós ficamos em casa mesmo. Minha esposa, minha Sim. mãe e eu. O Giovanni tá aí, então? Não, o Giovanni não está. Giovanni, conversamos ontem. Ele deve vir dia 22. Ah, tá. Mas vem, fica uns 3 dias e depois volta, porque É, porque corrido, né? A Marlene tá entrando. É corrido, né? O pessoal que faz, a molecada que faz faculdade é sim. complicado. Boa noite a Ma- todos. Oi, Marli. Bom, antes de Desculpa. mais nada, de novo, né? Feliz Dia das Mães para você. Feliz Dia das Mães, Obrigada, Maria. Marcelo. Obrigada, Carlos. Ok. Bom, ah, então, hoje eu começo, né? Hoje é você. Vou ler o. Ah, dessa vez eu anotei direitinho, viu, Marli? Dessa vez eu estudei ali a lição certa. Obrigada. Ai, Jesus amado. Ah, então vamos começar? Em paz? Vamos lá. Então, começar agradecendo a Jesus, nosso mestre querido, por mais este dia, mais esta oportunidade de estarmos juntos estudando essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Que possamos não só estudá-la, como colocá-la no nosso dia a dia, em nossas atitudes. Isso é o principal. Obrigado, Senhor, por tudo. Como é o som? Bom, item 8 da capítulo 1, né? Do capítulo 1, a aliança da ciência e da religião. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu poderia terminar o capítulo 1, que vocês acham? Ou vocês acham muita coisa? Então, pode ser? Não, não Pode é ser? muito, Pode não, ser. Marcelo. Ok, combinado. Peraí, deixa eu ver.
Você que sabe. Pode ser. Porque aí, se eu falar só uma parte, aí ficar... Aí a gente já encerra já essa parte, né? Bom, então vamos lá. Item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à resistência lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de lógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem resistir-lhe, em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer, nas relações sociais, inevitáveis modificações às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Pessoal, eu estava lendo, eu pensei uma coisa. Depois dessa parte, a gente analisasse esta parte, conversássemos sobre esta parte, porque a próxima, que é sobre a Era Nova, que eu leio depois, e a gente discute também depois. O que vocês acham? Pode ser. Tudo bem. Porque são assuntos ligados, mas... Meio distintos, né? Isso é uma coisa que eu sempre acreditei, que a ciência e a religião são exatamente o conhecimento e a moral. E que eu nos vejo como pássaros, né? Pássaro tem duas asas, uma asa é a moral, a outra asa é o conhecimento, a ciência. Se uma delas, se elas se desenvolverem de forma errada, é como o pássaro com asas de tamanhos diferentes. Ele não voa, ele não sobe, né? Então, eu acho que, como sempre, o equilíbrio é tudo, né? O equilíbrio da moral, o equilíbrio da ciência. Como Kardec disse, né? A gente falou isso várias vezes. Se, por acaso, alguma coisa a ciência descobrisse de diferente, que nós seguíssemos
a ciência. E é isso que a gente deve fazer. E agora é o momento, né? Agora a gente, aqui ele já previa a nova era, né? Que se fala muito hoje. Há 105, mais de 150 anos atrás. Não, estou ruim de matemática. 150. Né? Ah, Quase 170 anos, né? é verdade. Já se falava nisso, né? E nós estamos no momento. Eu acho que todo mundo que é um pouco sensitivo sente essa mudança acontecendo, né? Ela está acontecendo. Inclusive, quando você estava lendo, me veio à cabeça ciência e religião. Um fato, assim, que aconteceu comigo, né? No HC, quando o médico veio falar comigo, que o Parma não estava muito bem. Então, ele falou para mim, a primeira palavra, e me chamou muito a atenção, porque eu estava nervosa, ele disse, a senhora não crê em Deus? Olha só, o médico. E aquilo me foi um chacoalhão, né? Então, hoje, a gente vai percebendo, dentro dos hospitais, a gente está vivendo ali o dia a dia, que está se falando muito em religião dentro, os próprios médicos estão batendo muito nessa tecla. Não vamos confiar em Deus, vamos, né? E a questão das vacinas também, né? Sim. A gente ficou, as pessoas mais lúcidas, eu digo, né? Foram totalmente a favor da ciência, independente da religião, né? Sim. É isso mesmo. Nós falamos dias atrás, não sei se foi na semana passada ou na anterior, aquela questão da USP, que está introduzindo nos seus estudos a questão da religião, para mostrar que a religião ajuda no tratamento dos pacientes. No tratamento do paciente. Exatamente. Então, a ciência está abrindo. A gente não pode esperar achar que a ciência vai introduzir dentro dela a religião e dizer que está tudo certo. Isso não vai acontecer de imediato. Não. Isso é o tempo que vai ver, e essa mudança, ela é... Eu vejo assim, como nós evoluímos, quando a gente olha aquilo que Kardec falava, onde a religião era colocada de escanteio, e hoje já não é colocada mais. Então, já é uma evolução nesses quase 170 anos. Exatamente. Então, até para nós que estuda doutrina, eu sigo o NEAF, né, que é um grupo da Praia Grande, o Recomeçar o NEAF. Então, sempre nas orações, assim, quando o período da pandemia, eles diziam que a ciência possa conseguir a vacina, né? Então, orava. Então, você vê que a religião estava pedindo a ciência. Sim. Né? Uhum. E a ciência, por outro lado, está pedindo ajuda da religião, porque já viu que recupera o paciente quando ele crê. Sim. Exatamente. Então, aos poucos, estamos caminhando para aí mesmo. Mas quem há quase 170 anos atrás, pensar assim, era meio complicado. Sim. Né? Digo assim, e hoje a gente está tendo a oportunidade de conhecer isso. Nós pensávamos diferente há 170 anos atrás. Com certeza. Com certeza. A gente seguramente. Evoluímos, né? Seguramente. Bom, agora eu vou ler essa parte que, na minha opinião, é a parte mais importante do capítulo. Porque diz, como a gente já mencionou várias vezes, há 170 anos atrás, o que está acontecendo agora, que é o começo da nova era. Que alguns datam isso, né, o início da nova era, nós estamos em transição. Alguns datam isso para 2057. Eu não me apego muito à data, porque isso não é uma coisa lógica, né? É uma coisa que depende... não é uma coisa lógica, é uma coisa que depende de pessoas, né? Seres humanos, espíritos. E cada um, né? Então é complicado. Mas vamos lá. A Era Nova. 9. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer,
não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para a sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o fronticípio brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o espiritismo a arrematará. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. 10. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar das trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará, sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, assim, a ciência, desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo os conduzindo ao bem-estar material. Revertia em proveito do espírito das trevas. Vós sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável.
Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sob o sopro percussor da tempestade, a fim de não seres derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois que essas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um em sua missão, a cada um em seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos. Olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861. 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizendo melhor, a impiedade mais profunda, pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava a alhures e não nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa lhe exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras, ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que a minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamentos nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Nota. Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. Mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos íncubos e súcubos, sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando viu, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte. Isso é muito comum, né?
a gente vê em alguns livros, quando alguns espíritos se manifestam, né? Com seus nomes na última reencarnação, por exemplo, Santo Agostinho, né? Mas existem vários casos em que eles não falam exatamente como eles falavam, né? Há uma mudança de pensamento. Aí fala, não é ele. Gente, quando o espírito, quando nós desencarnamos, a nossa visão se amplia, né? Santo Agostinho já era um grande homem na época, quando ele foi Santo Agostinho. Mas quando ele desencarnou, com certeza ele pôde enxergar com muito mais amplidão a verdade. Então, é óbvio que esses espíritos vêm a nós não dizendo exatamente o que diziam, né? Mas dizendo além. Então, isso não me impressiona. Ele não é tal pessoa. Olha, se diz coisas melhores do que antes, então provavelmente deve ser. Se dissesse coisas iguais, eu desconfiaria. Se dissesse coisas piores, aí, sem dúvida nenhuma, não seria ele, né? Porque a gente não regride, né? Agora, a questão da nova era, ela é muito importante, né? Eu diria que, como eu já falei para vocês, eu diria que entre o ano passado e este ano, é que, na verdade, eu acordei, né? Eu já falei para vocês, eu nasci em família espírita, mas vamos falar, 2 anos atrás, eu venho sentindo a necessidade de me impor um ritmo diferente à minha vida, sendo útil, né? E realmente mudando o meu ser, porque agora é a última, como é que eu vou dizer? É a última chamada. A última chamada. Quem não disser presente, não volta, né? Então, você vai falar assim, nossa, mas é por isso que você... Bom, eu sou um ser humano, né? Falho. Eu não sou evoluído. Então, a gente acaba sendo impulsionado, né? Por esse tipo de coisa, né? Mas é consciente. Eu acho que isso é importante. Bem consciente. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Sim. Quando diz assim, peraí. Só um minutinho, desculpe. Quando ele fala aqui, ó, por que me perseguiste, que ele fala de Saulo, né? E eu li a história de Paulo de Tarso. Qual a ligação de Santo Agostinho com Saulo ou Paulo de Tarso? Bom, é um palpite. Pelo que está no texto, ele dá a entender, não sei se o Carlos chega à mesma conclusão, de que Santo Agostinho seria uma reencarnação seguinte de Saulo. Foi o que eu senti, mas... O que você acha, Carlos? Você leu alguma coisa a respeito? Eu não li nada a respeito. Não li nada a respeito, não tenho uma clareza, uma certeza disso. Pode ser que sim, mas eu não tenho essa convicção, essa certeza. Que ele também... dá essa colocação, mas também não dá certeza para nós, né, Carlos? Ele sim. Dá a entender, mas... Mas como disse o Marcel, em umas aulas anteriores aí, os espíritos, eles raramente vão vir dar a certeza. Sim. Eles vão sempre deixar no ar. Porque é complicado dizer que era ele. Ele vir e dizer, é meio que ele tivesse, olha, me ouça, porque eu era aquele cara. Não, e também tem outra. O que realmente nos interessa é a evolução de Saulo, né? Quando se tornou Paulo, o legado que ele deixa para o cristianismo, que é um legado muito bonito, e Santo Agostinho também deixou um baita do legado. Eu acho que o que importa para nós é isso. Com certeza.
Com certeza. O É, que E importa para quem a gente foi é a nossa quem evolução, eu. né? O importante é a evolução humana. Como disse o Marcelo no item anterior, quando falamos sobre a ciência e a religião, Uhum, nós temos dois crescimentos, o intelectual e o moral. Às vezes, numa encarnação, a gente investe tanto na questão intelectual, uhum. faz muito por ela, e acaba sendo aquele pássaro que cresce uma asa, não cresce a outra. Sim. Então, na encarnação seguinte, nós temos que começar a aplicar esse conhecimento que a gente tem. Então, um espírito, ele vai vir e deixar um nome se ele achar que realmente vale a pena. Porque senão a gente começa a envaidecer o médium. É Aí verdade. o médium vai falar assim, nossa, eu recebi Agostinho, Paulo de Tarso, eu recebi Jesus, recebi... E isso, na verdade, É, não não é importa. importante, né? né? Não é Não é. importante. O importante é o conhecimento, é o conteúdo que vem da mensagem. Não é. Eu, Eu li Paulo de Tarso e eu fiquei encantada com o livro. Inclusive, eu li 2 vezes. é, Eu fiquei encantada realmente com o livro, né? Porque a gente conhece Paulo na Bíblia ali, mas a história, uhum, né, é muito bonita. A evolução que ele tem, dá para a gente se espelhar. Então, para a gente, para mim, pelo menos, importa o exemplo, sim. tanto de Santo Agostinho como de Paulo. É, no começo, quando eu era mais imaturo, né? Era mais jovem, eu queria saber quem eu tinha sido na outra vida. Eu queria saber, nossa, quem eu fui? Porque eu tive vários sonhos, várias indicações, então eu queria saber. Uhum. Uma vez, Carlos, você lembra do médico Doutor França? Maurício? Maurício, que ele fazia operação espiritual, que recebia o Dr. Fritz. Lembra disso? Eu lembro. Ele esteve em Itubi na época. E aí, Certo. ele incorporado do Dr. Fritz, ele passou em todo mundo que estava lá. Eu era um jovem, eu tinha o quê? 15, 16 anos. E aí ele olhou para mim assim e falou: você eu conheço. Depois disso, aí que eu queria saber mais ainda, né? Porque Aguçou a curiosidade. é, eu aprendi alemão sozinho, eu sempre tive ligação com a Alemanha, eu queria saber. Tive sonhos falando sobre. Mas hoje, isso não é importante para mim. Porque importante é eu. É a estrada que você está trilhando agora. É, hoje. Hoje, para fazer o amanhã. Isso é importante para mim hoje. Exato. Exatamente. Hoje para fazer o amanhã, exatamente. Bom, Eu acho que essa conversa nossa acabou desvendando um pouco do Livro dos Espíritos, que é a parte que eu ia ler. olha só. Foi uma Desculpa. coincidência, não foi uma coincidência maravilhosa, porque tem muito disso, né? Então, assim, o Carlos citou, né? Acaba e vai descendo o médium, né? Acaba por criar egos, né? E a gente eu peguei aqui o item 11, né, para ler do Livro dos Espíritos, e muito do que se falou agora no Evangelho acabou coincidindo com essa parte, se eu não estiver errada, tá? Muito bem. Podemos ler? Opa, Vamos lá. Então tá. Uma coisa bizarra. Bom, é o Livro dos Espíritos, introdução 11, né? Uma coisa bizarra, acrescentam, é que não se fala senão com o espírito de personagens conhecidas. E pergunta-se por que só eles se manifestam. É um erro proveniente, como muitos outros, uma observação superficial. Entre os espíritos que vêm espontaneamente, há mais desconhecido para nós do que ilustres, que se designam por um nome qualquer e frequentemente por um nome alegórico ou característico. Quanto
aqueles que se evocam, a menos que não seja parente ou amigo, é bastante natural que se dirija àqueles que se conhecem mais do que àquele que não conhece. O nome de personagens ilustre impressiona mais e é por isso que são mais notados. Acho singular, ainda que os espíritos de homens eminentes venham familiarmente ao nosso apelo e se ocupem, algumas vezes, de coisas insignificantes em comparação com as que realizam durante a sua vida. Isso não tem nada de espantoso para aqueles que sabem que a força ou a consideração da qual esses homens gozaram neste mundo não lhe dá nenhuma supremacia no mundo dos espíritos. Os espíritos confirmam nisso essas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e pequenos elevados. O que se deve entender como posição de cada um de nós ocupará entre eles. E assim que desculpa, eu me perdi. É assim que últimos, aquele diante que foi o primeiro sobre a terra, pode lá encontrar-se como um dos últimos. Aquele diante do qual curvamos a cabeça durante a vida pode, pois, vir entre nós como mais humilde operário, porque deixamos a vida, ele deixou toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode ser que esteja abaixo do último dos seus soldados. É isso aí. Então, assim, eu não estiquei mais, porque eu não tive muito tempo para pesquisar essa semana. Mas eu acho que, assim, se a gente coloca assim, há muitos mais personagens de sucesso, vamos dizer assim, né? Ilustres, né, de nós. Então, Kardec já fala que é um erro, porque, na verdade, tem muito mais espíritos simples para conversar com a gente. Eu já tive numa reunião espírita e não vi nenhum com sucesso. Todos eram, nem nome deram, né? Então, e eu falo assim, a menos, né, que esses que vêm espontaneamente, eles vêm com nome alegóricos, ou seja, né, sem querer trazer nenhum mérito para si, apenas fazendo seu trabalho, que é nos ajudar ou serem ajudados. Tá? Essa parte de baixo aqui foi a mais complicada para mim entender. Quando Kardec diz assim, ó, isso não é nada espantoso para aqueles que sabem a força e a consideração da qual os homens gozaram no mundo, não dá-lhe nenhuma supremacia no mundo dos espíritos. Eu fiquei em dúvida, sabe por quê? Porque há muitos espíritos, eu acho, que desencarnam, mas na sua mente ele acha ainda que é um conde, um rei, né? E é preciso lá se fazer um trabalho, evoluir-se, conhecer, ser instruído para tirar aquela, né? Foi aí que eu me embananei. Eu não vou mentir para vocês. O que vocês me dizem? No Evangelho, Ah, no Evangelho, eu não me lembro qual o capítulo, mas é numa das bem-aventuranças, tem um espírito que fala um pouco sobre isso. Ele fala que é uma mulher que diz que ela, quando desencarnou, por ter sido rainha, ela achava que fosse ser tratada como rainha. exatamente. No Evangelho, se a gente for lembrar a passagem de Lázaro, ele pegava as migalhas de pão. Só que no desencarne dele, Abraão disse que, olha, você, senhor rei, eu não lembro o nome agora,
não vai É a poder história, ficar com nós. é a história de Lázaro e o rico, não é? Isso. Você não vai poder ficar com a gente. Por quê? Porque aqui são os puros de coração. Então, aquele que desencarna, que é presidente de uma empresa, que é CEO, que tem seus títulos aqui na Terra, ele precisa aprender a lidar com os títulos na Terra. E como a gente falou no Evangelho, nós temos o crescimento intelectual e moral. Ele pode ter tido o conhecimento intelectual avançadíssimo, mas na hora de aplicar e colocar em moral, ele não conseguiu. Então, lá ele vai demorar um pouco. E esse pouco depende de cada um. Pode ser. Quando você assiste o filme do Nosso Lar, você percebe que André Luiz, quanto tempo demorou para cair a ficha dele? Nossa, André Luiz E era um médico. Tinha conhecimento. Muito tempo. tinha. Conhecimento intelectual. Então, nós precisamos, às vezes, você encontra alguém num centro espírita. Tinha uma senhora no Geapaz, que eu sempre a gente frequentava em Monte Alto, Dona Jandira, que desencarnou no ano passado, lá em Monte Alto. Ela era uma senhora, assim, eu não sei falar, viu? Ela falava pra gente. A gente falava, a senhora não faz uma oração? Ah, eu não sei. Faz vocês. Mas todo o curso nosso, ela estava lá, ela era analfabeta. Quanto ela assimilou só da gente conversar? Sim. Então, analfabeta, mas estava lá. Todo o curso que a gente fazia, ela estava com a gente. Então, às vezes, a gente acha que precisa ter o conhecimento intelectual. Ela tem a bagagem do espírito, de uma encarnação, de 10 encarnações e 100 encarnações. Sim. E isso ela não perde. Isso é Não. do espírito. O espírito não perde. E o espírito, como disse, né, só tende a evoluir e nunca regredir. Ele não regride. Foi dito lá atrás. Ele pode estagnar. Se ele não fizer nada de bom, ele vai ficar parado. Sim. Mas ele não vai Regredir, não. evoluir, não vai cair. Então, Regredir. e aqui quando Kardec fala assim, né, que muitos, os primeiros poderão ser os últimos, né, os últimos os primeiros. Eu acho que é bem por aí, né, que a gente acabou de comentar que, às vezes, aqui a gente vamos supor, como de um rei, uma rainha, né, todo poderoso, mas não significa que lá a gente vai ter os mesmos privilégios. Não mesmo. O poder não se leva, Não né? tem Grandeza dúvida. não se leva, né? O que a gente leva é nossa conduta moral. Exatamente. Certeza, com certeza. Com certeza. E o nosso conhecimento. Ai, Que é O conhecimento não se perde. não, nosso. Ninguém tira de jamais. nós. Oi, Carlos? Ninguém tira de nós. Não, esse não. É. Esse é imortal. Como nós. Tem mais alguma colocação sobre isso? Eu gostaria. Da minha parte, não, na verdade. Tudo bem? Da sua parte, Carlos? Tudo jóia. De minha parte, ok. Ah, tá bom, então, fico feliz. Olha, gente, eu estou muito. Eu tenho que agradecer muito vocês pela paciência que vocês estão tendo. Ah, Marli. Mas eu prometo, eu juro para vocês que eu estou me esforçando. Eu estou vendo vídeos. Ah, tá vendo? Essa semana, viu, Carlos? Eu vi a parábola de Lázaro e o rico, viu? Depois que eu li esse texto aqui, eu achei a parábola lá, que estava no portal do Espírita. Então, assim, eu já conheci mais alguma coisa. É isso aí. Agora eu vou ver se eu... É assim a gente, não é só você, Marlene. Todos nós estamos no mesmo barco. Não, claro. Todos nós no mesmo Ah, barco. mas eu acho que estou ignorante. Não. Para com isso. Somos todos iguais. Carlos, hoje é sua vez, né? É tua, mon ami. Então vamos lá, pessoal. Vamos acalmando os nossos corações, serenando e silenciando as nossas mentes, buscando a sintonia com a equipe espiritual que nos abrilhanta todo domingo, participando conosco do nosso estudo.
buscando a sintonia com o nosso guia, mentor, anjo de guarda, enfim, esse amigo que nos acompanha diuturnamente e que nos ampara, que nos ajuda. Que possamos agradecer a mais esta oportunidade que nos foi concedida, de juntos, os três, mais todos esses irmãos desencarnados que nos acompanham para nos apoiar e aqueles que vêm para estudar junto conosco. Que todos possamos sair mais esclarecidos, mais fortalecidos em busca desse aprendizado. Que tenhamos uma semana repleta de carinho, de amor, de paz. Que o nosso Mestre Maior, o nosso irmão Jesus, possa estar com sua luz ao nosso lado, nos amparando e nos guiando. Que nós possamos elevar o nosso pensamento ao nosso planeta Terra, que passa por turbulências, por dificuldades, ao nosso país, que vive com dificuldades políticas, econômicas, ao nosso estado de São Paulo, a nossa cidade de Casa Branca, nossos lares, nossos entes queridos, que todos recebam essa luz, esse amparo, e que nossa semana seja de muito amor e carinho. Que assim seja. Gratidão a você, Carlos, gratidão, Marcelo, gratidão à espiritualidade, principalmente a Deus, Jesus, Maria de Nazaré. Gostaria muito de pedir a vocês que na quinta-feira o Parma fará a cirurgia do tumor da cabeça. Não conseguiu colocar o stent, não conseguiu fazer o cateterismo, mas a cirurgia vai ter que ser feita. Então, eu queria que na quinta-feira que vocês pudessem vibrar pela gente. Que horário vai ser a cirurgia? Não sei ainda, ele interna na terça, só na terça. Me manda uma mensagem no grupo, manda uma mensagem no grupo. No grupo. Eu vou precisar de muita serenidade, porque é uma cirurgia de alto porte, e eu gostaria de contar com vocês nesse momento. Sim, com certeza. Não tenha dúvida. Eu sei que eu tenho um Deus do meu lado, Jesus, Maria de Nazaré, no qual me respeito muito, mas eu gostaria de contar com vocês dois também nesse momento. Uhum. Não tenha dúvida, meu amigo. Não tenha dúvida. Então, uma semana cheia de luz para vocês. Que Deus abençoe nós. vocês também. Assim seja. Um grande abraço e, ó, confiança, minha amiga. Confiança em Deus. É sempre. Fica com Deus. Carlão, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.